Hoje é dia de receber o nosso colunista das quintas-feiras, o empresário Roberto Cavalcante. Roberto Cavalcante, boa tarde. Boa tarde, grande Vitor. Começar o nosso bate-papo de hoje com um trecho do seu artigo, o início do seu artigo de hoje no Jornal Correio. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade, cantou Raul Seixas em Prelúdio. O que é que isso quer dizer, Roberto? Em primeiro lugar, é uma forma de abrir um artigo. Nós fizemos já mais de 1000, então você tem que se inspirar em alguma coisa. E dentro desse conceito de inspiração, nada melhor do que pegar uma boa frase, uma frase extremamente real, que é aquela que você sonha sozinho, você acorda e era um sonho. Aquele que você sonha com mais alguém, esse sonho é realidade, porque você não pode sonhar dormindo, sonho no sentido da palavra, e estar acompanhado. Então, a frase é muito linda, porque, na verdade, eu simbolizei esse sonho nordestino, que é ter a obra da transposição, que eu digo que é a integração das bacias do São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Nós temos esse sonho partilhado com milhões de nordestinos. Essa foi a razão do artigo começar com essa frase e hoje terminar aqui a entrevista começando também com essa mesma frase. O senhor cita que há 142 anos Dom Pedro II idealizou, sonhou esse sonho que o senhor inclusive cita aqui, que seria a integração, a chamada transposição do São Francisco. Mas isso vem de governo após governo, alguns adormeceram, outros tiraram do papel. Mas na realidade atual ainda existem muitos desafios. É uma grande preocupação, o artigo é alerta, eu estou fazendo na verdade um alerta, que é no sentido de que este sonho tiveram muitos pais. Eu nomino vários, começando com o próprio Dom Pedro II, e vou evoluindo. Getúlio Vargas teve sua participação, o general Figueiredo teve sua participação, através do ministro Mário Andreasa, vários outros presidentes da República tiveram sua participação, da mesma forma que teve o presidente Lula e presidente Dilma e Itamar, na reta final daquilo que eu chamo da simbólica inauguração do eixo leste. Mas a grande preocupação que existe é que, para fazer a festa, você antecipa as coisas, faz as coisas de uma forma indevida. E nós estávamos vindo de governos que tinham uma permissividade com as construtoras, e isso está provado criminalmente, na qual esses governos não tinham força de impor uma obra bem feita. Porque quando você está isento, você é um governo sério, você contrata uma obra, você cobra a qualidade desta obra. E nos governos passados houveram, e está comprovado, uma cumplicidade entre governo e empreiteiras. Automaticamente, na hora que um fiscal de obra diz, olha, isso aqui não está correto, há um telefonema vindo de alguma hierarquia dizendo, tire esse fiscal. Por quê? Porque não vamos incomodar este parceiro. Então, eu sou vivente, eu sou indiretamente usuário da transposição, que eu estou na Paraíba, e qualquer cidadão que tenha visitado a obra em diversos estágios e tenha ido após a simbólica inauguração, vai verificar que o perigo, o risco daquela obra que está semi-acabada sucumbir, desmoronar, é muito grande. E é uma obra fantástica, é faraônica. Eu convoco a vocês nordestinos a irem, pega o carro, vai a Monteiro para ver, porque é um local excelente de fazer uma inspeção. É perto aqui, 300 quilômetros daqui, estrada magnífica, vá, que aí você vai ver a pujança que é aquela obra, a obra fantástica, é a redenção do Nordeste, mas ela, no momento presente, está com seus canais vazios.
você fizer uma casa de praia, uma casa de campo e tiver uma piscina e passar um ano com essa piscina vazia, quando você for reencher essa piscina vai estar trincada, vai estar rachada, vai estar desmoronada. O risco que nós estamos correndo é um risco significativo. Eu não estaria dando esse meu depoimento se eu não tivesse visitado a obra, visitado o estágio que se encontra a obra, e o meu temor é que nós possamos abandonar uma obra fantástica, do qual o Estado da Paraíba é o maior beneficiário. O senhor fala com conhecimento de causa, doutor Roberto, porque o senhor conhece a região, conhece o sertão do Monchotó. Você também é parceiro da região. Eu sou monteirense. Exatamente. Somos irmãos ali, Sertânia, Monteiro, e o senhor esteve recentemente lá na região. 30 de abril, o senhor eu estive lá, já de 30 de abril, a obra estava abandonada, os canais estavam vazios e permanecem vazios. É um crime que está se fazendo contra o país, porque o país todo financeiramente colaborou. Estados se mantiveram permanentemente contra, Bahia contra, Sergipe contra, Alagoas contra. Por quê? Porque eles já tinham o São Francisco margeando as suas fronteiras. Vários municípios, né? A pobre do pedaço de Pernambuco, a Paraíba, o maior beneficiário, o Rio Grande do Norte e o Ceará sempre lutaram por esta obra, conseguiram viabilizar essa obra ao longo de 142 anos. E hoje nós corremos o risco de ter esta obra na qual foram investidos bilhões de reais e termos essa obra fadada ao insucesso. O senhor foi senador da República, conhece o funcionamento de Brasília, porque atuou lá, militou na política e sabe. Com uma situação como essa, a gente tem no Eixo Norte, Cajazeiras, 5% apenas para a conclusão. Falta muito pouco. Na região do Cariri, 2,5%, doutor Roberto. Eu estava, inclusive, lendo um artigo do Ministério Público Federal. Só falta 2,5%, que é um reparo em Poção, lá em Monteiro, para fazer. O que é que a classe política deve fazer nesse momento? É uma força-tarefa? É ir ao Ministério da Integração Nacional? O que é que a classe política deve fazer nesse instante? Olha, eu acho que a classe política ela é movida pela opinião pública. Nós temos uma responsabilidade como sistema de comunicação, nós temos uma responsabilidade como nordestinos, como paraibanos, de fazer uma convocação para que a população, porque muitas vezes nós vemos a grita aí, pró-direita, pró-esquerda, Moro está certo, Moro está errado. Nós estamos discutindo, isso é muito bom, democraticamente nós discutirmos. Agora, nós paraibanos temos que baixarmos as nossas guardas, nos aliarmos, nos abraçarmos para, nessa convocação da classe política, fazermos com que todas as forças políticas, quer sejam municipais, quer seja estadual, quer seja federal, nossa bancada federal, ela entenda e enxergue. Porque muitas vezes você no cotidiano, eu estive em Brasília, você no gabinete em Brasília, você não tem a visibilidade real do que acontece. Fica distante, né? Fica distante, a base sua não é Monteiro, se não for Monteiro, você não vê a realidade. De Monteiro para cá, é a calha do Rio Paraíba, essa está construída por Deus. É verdade. Então não tem que mexer. São 19 municípios. Não é verdade? A nossa preocupação é entre Monteiro e a captação em Pernambuco, na margem do São Francisco. Essa obra, se não for dada a manutenção e for concluída, na verdade, for finalizada, dado o acabamento final, ela vai desmoronar. Nós vamos perder bilhões de reais e vamos perder fundamentalmente a água. Campina Grande, a região de Campina Grande é testemunha, no ano passado, quão importante foi a chegada daquele rio. Só para lhe ajudar, Campina hoje, Boqueirão tem 26% apenas. Só tem 26% da sua capacidade de Boqueirão. Mas eu volto a falar da economia. Você na economia, você tem que ter o cidadão no seu sentido pessoal. Ele tem que estar com a cabeça boa, acreditando naquilo. Isso não acontece. A chegada, o importante não é só a quantidade, não é o volume. É você ter a confiança de que aquele sistema, se você acionar o botão, ele funciona. Então, as populações, acho que 17, 18 municípios que estão no entorno de Campina Grande, que são beneficiários do açude de Boqueirão, elas
No final do ano passado, elas relaxaram a sua preocupação. Isso é muito bom, porque você compra um gado, você monta uma empresa, você faz uma série de coisas numa região que você estava sendo questionado se ia ter que migrar, teria que fugir dela pela falta de água. Então, o fato é hidráulico e é psicológico também. Você tem que ter, o cidadão tem que ter a tranquilidade de que vai ter água. Isso acontece em dezenas e dezenas de municípios em todo o Nordeste. Doutor Roberto, a gente viu agora há pouco, no começo do programa, o anúncio da liberação do FGTS. No entanto, alguns críticos questionaram o valor. Ah, mas é só R$ 500 e não vai resolver. Qual é a sua leitura dessa nova polêmica, hein? Eu já me posicionei aqui favoravelmente a essa gestão nova no tocante aos recursos do FGTS. Por uma razão única, que é o cidadão que tem lá seu depósito, está a cada minuto que passa perdendo dinheiro. Por quê? Porque a remuneração desta poupança, ela não é compatível com o que está em torno. Então, você paga num cartão de crédito X% ao mês e você, quando vai receber o resultado do seu rendimento do FGTS, o cidadão vai ter 0, alguma coisa ao ano. Então, eu acho que começa por aí. Agora, volto um pouquinho à transposição, no sentido de que eu acho que é o momento de nós darmos as mãos. Hoje eu faço parte de vários grupos de redes sociais, de WhatsApp e tal, e me divirto porque eu assisto todos os gostos. Hoje o Brasil está polarizado, então qualquer pessoa que fizer um pronunciamento que for favorável a um projeto do governo atual, ele vai ser massacrado pelas redes sociais, no sentido de que aquele governo não pode fazer nada certo, tem que se dizer que não vale, que desqualificar. É uma torcida então, contra. Mesma coisa no sentido inverso. Qualquer coisa que se fale dos governos anteriores ou se fale de uma posição contrária, vai ter um lado que vai massacrar. Então, é muito importante que nesse debate da transposição, nós possamos dar as mãos. Se eu fosse o presidente Bolsonaro, eu dava um telefonema para o governador da Paraíba, João Azevedo, que é um homem muito competente e extremamente afável, e dizia: vamos acabar com essa fofoca de Nordeste, de Paraíba, não sei o que lá, vamos juntos visitar a obra da transposição, vamos marcar um encontro em Monteiro, para verificarmos o que é que encontra. Eu tenho certeza que a Paraíba ganharia muito. Perfeito? Perfeito. E volto ao FGTS. No FGTS, o que existe é exatamente esse massacre a tudo que for partir do governo atual. Qualquer que seja, se disser, eu vou hastear a bandeira do Brasil, então vamos hastear a bandeira do Brasil de cabeça para baixo para poder incriminar o governo atual. Isso é a polarização. Então, para lembrar aos telespectadores, foi feito um levantamento deste governo de que isso é um lençol, dinheiro é um lençol curto. Tem que puxar aqui, puxar cá. Na hora que mexeram com o FGTS, mexe com a Constituição Civil. Não pode mexer com a Constituição Civil, porque a Constituição Civil é quem gera emprego no Brasil maciçamente e rapidamente. Então, não se pode mexer. Então, foi criado um divisor de águas, na qual aqueles recursos que são necessários para saneamento, obras populares, Minha Casa Minha Vida e vários projetos habitacionais, esses recursos serão preservados. O que sobrou um X. O que é que a gente vai fazer? Vamos distribuir de uma forma que atenda quantitativamente aos mais necessitados. Aí ele diz, não, mas é uma decepção, porque anunciaram que você ia recolher o X e agora só vai recolher 500. Só que eu quero dizer aos telespectadores que esses R$ 500 que está limitado, atende quase 80% do saldo das pessoas mais humildes que têm o seu recurso depositado na poupança. Então, você vai atender 100% daquilo que você tem depositado. E R$ 500 na mão de uma família pobre, de um desempregado, é importantíssimo. Ela dá uma sobrevida, dá uma qualidade, às vezes, de pagar uma prestação de uma coisa que está atrasada e tal. É melhor do que nada. Então, o que a gente está discutindo agora é que deveria ser mais, deveria ser X ou Y. E isso que está sendo depositado, ou aberto a ser depositado, ser sacado, ele não tem valia, não é importante. Então, eu acho que
Nós temos que construir um Brasil que não você polarize de uma forma política, ideológica, mas você, naquilo que é para o bem, para alavancar o país, já basta. Nós temos que dar, irmão, nós estamos vindo de 3 governos de desgaste, que a mídia, de uma forma geral, ela tem atuado contrária aos interesses do Brasil. Você vê do governo Lula a mesma coisa, eu não estou favorável nem contrário. Governo Dilma, a mesma coisa. Governo Temer, você a mesma. Quantos minutos falta para Temer cair, para não cair e tal? Você, cidadão brasileiro, vive numa inconstância, uma intranquilidade emocional, e isso repercute no cidadão, isso repercute nas empresas. Então, é a hora de darmos um basta. Vamos radicalizar de uma outra forma. Vamos fazer de conta que vamos passar uns minutos esquecendo. Vamos voltar à boa época que o Brasil torcia pelo Flamengo ou pelo Vasco. E não faz mal a ninguém. Agora, torcer contra o Brasil, contra a economia do país, contra as medidas políticas desse atual governo, você está tramando contra o seu país. E daqui a um ano já tem eleição municipal, e essa coisa parece que não nova vai guerra, parar nova guerra, nova guerra. Mas eu falando do FGTS, a informação do governo é que cerca de 80% daqueles que têm direito ao FGTS não têm depositado na conta sequer os R$ 500. Exatamente. Né? Se você tem 80% das pessoas que lá no seu depósito tem menos de 500, na hora que ela saca, já estão supostamente 500, já está sacando tudo. Mas isso não é comentado. O que for positivo feito pelo atual governo não é comentado, não é repassado, não se dá ao país aquilo que ele precisa. E o mundo lá fora está só assistindo a nossa autodestruição. Doutor Roberto Cavalcante. Roberto Cavalcante comenta toda quinta aqui na TV Correio. É sempre um prazer tê-lo aqui, viu? O privilégio é meu.